pastor Richard, que vai transmitir a tua palavra. Se com ele, abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graças e paz a vocês. Graças a Deus. Amém. Tudo na bênção? Amém, amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Por mim? Oh, obrigado. Irmãos, em nosso estudo do Apocalipse, nós chegamos ao capítulo 12. Vocês devem se lembrar que no meu último sermão, eu disse que a partir do capítulo 12, as coisas ficaram difíceis de entender, a menos que lembrássemos de certas regras. Então, deixe-me explicar quais são essas regras. Em primeiro lugar, a Bíblia deve ser interpretada literalmente, a menos que seja óbvio que a passagem é alegórica ou simbólica. Algumas passagens das Escrituras podem ser alegóricas e, ao mesmo tempo, devem ser interpretadas literalmente. Deixe-me dar um exemplo do que quero dizer. Muitas pessoas, incluindo comentaristas, dizem que o Cântico de Salomão é uma alegoria de Cristo e da Igreja. Mas não interpretem mal o que vou dizer. Pode muito bem ser uma alegoria de Cristo e da Igreja, mas, antes de tudo, é uma história de amor entre Salomão e uma mulher sunamita. Não estou dizendo que não seja uma alegoria de Cristo e da Igreja, apenas que antes de interpretarmos a Bíblia alegoricamente ou simbolicamente, devemos interpretá-la literalmente, a menos que seja óbvio que não se destina a ser interpretado literalmente. Lembre-se quando João descreve os demônios saindo do abismo como gafanhotos, etc. Bem, ali João estava obviamente usando linguagem simbólica e não deve ser entendido literalmente. No capítulo 12 e seguintes, encontraremos uma linguagem mais óbvia simbólica, ao mesmo tempo em que encontraremos coisas que devem ser interpretadas literalmente. Então, vamos dar uma olhada no capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nascesse-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus
e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamado Diabo, o Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, ao mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus e vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele estava totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas de grande guia, a fim de pudesse voar até o local de lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentado pelo período de tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse uma forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrestá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantenham fiéis ao testemunho de Jesus. Amém. Irmãos, a sétima trombeta soou, e ainda estamos no intervalo entre o sétimo trombeta e os 7 juízes das taças, que se seguem ao som da sétima trombeta. O capítulo 12 nos leva de volta no tempo e também ao futuro, e nos dá uma visão geral da última metade da tribulação. Nos capítulos 12 a 15, encontraremos 7 sinais. Você já percebeu como tudo está em 7? 7 selos, 7 trombetas,
7 sinais e 7 taças. O número 7 na Bíblia representa conclusão, perfeição. Agora, como há uma diferença de opinião sobre como esses 7 sinais são divididos nos capítulos 12 a 15, vamos examinar o capítulo 12, versículo por versículo. No entanto, tendo dito isso, os 2 primeiros sinais são óbvios. Sabemos que eles estão nos versículos 1 a 5. Aqui temos uma mulher, um filho varão e um grande dragão. Quem estes símbolos representam? Bem, vamos examiná-los em detalhes. Primeiro, o menino é óbvio, pela descrição que é feita dele. Só pode ser o Senhor Jesus. Ninguém mais corresponde à descrição da criança no versículo 5. Então, quem é uma mulher? Os católicos romanos dirão que é Maria. No entanto, elas também dizem que ela deu a luz ao Senhor sem dor, o que é contradito pelo versículo 2. Os primeiros pais da igreja disseram que era a igreja. Pareciam ter uma fixação pela igreja e pensava que todas as profecias eram sobre a igreja. Mas a igreja não deu a luz ao Cristo. Na verdade, foi o contrário. O Cristo deu a luz à igreja. Então vamos examinar a mulher com mais detalhes. Ela está vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Isso lhe parece familiar? O sonho de José em Gênesis capítulo 37, versículos 9 e 10. Abre lá comigo. Gênesis capítulo 37, versículos 9 e 10. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos. O pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tivesses? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença. O sol e a lua representam Jacó, pai de José, e sua mãe Raquel. Enquanto a coroa com 12 estrelas representam José e seus irmãos, simbolizando as 12 tribos de Israel. Assim, a mulher representa Israel, de onde veio Cristo. Em seguida, temos um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e uma coroa em cada das 7 cabeças. O dragão é identificado para nós no versículo 9 como Satanás. As 7 cabeças representam os 7 impérios mundiais consecutivos do capítulo 17, versículo 10 do Apocalipse. Os 10 chifres representam a confederação rebelde alinhada com o diabo e o anticristo. Um terço das estrelas representa os anjos que decidiram
seguir Satanás em sua rebelião contra Deus. As imagens desses versículos retratam o poder sedutor e a influência do dragão. O versículo 5 revisa as várias características do reino do Messias, seu nascimento, governo e ascensão, embora os eventos não estejam em ordem. Agora chegamos à parte futura desses versículos. O versículo 6. Satanás perseguirá a mulher, Israel, por 3 anos e meio. Satanás perseguirá os judeus crentes, aqueles que aceitam Cristo como o verdadeiro Messias, durante a última metade da tribulação, usando o anticristo. No entanto, Deus providenciará um lugar de proteção para eles no deserto. Agora, irmãos, chegamos aos versículos 7 a 12, que provavelmente são o terceiro sinal, mas como eu disse, há uma diferença de opinião entre os comentaristas sobre esses 7 sinais. São divididas. Então não podemos ter certeza. Há uma guerra nasceu entre Satanás e seus anjos e Miguel e seus anjos. Em algum momento durante a tribulação, provavelmente na metade, Satanás fará sua última tentativa de destronar Cristo e restabelecer seu lugar no céu. Há mais termos para Satanás no versículo 9 do que em qualquer outro lugar da Bíblia. Olha lá no versículo 9, capítulo 12. A antiga serpente, o diabo e Satanás, que enganar o mundo inteiro. Irmãos, observe também como ele é chamado no versículo 10. O acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Irmãos, Deus não luta contra Satanás pessoalmente, mas delega a batalha a Miguel e aos anjos. Isso simboliza a soberania de Deus e a autoridade delegada aos seus angelicais para executar seu julgamento e vitória sobre Satanás. Satanás é derrotado e expulso do céu. Ele não terá mais acesso ao trono de Deus para nos acusar diante do Pai. Versículo 10 diz: Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, ao mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Irmãos, nunca mais se ouviria calúnia contra um crente no céu. Quando esta parte da visão terminou, João ouviu um testemunho que esses crentes na tribulação haviam vencido o acusador. Olha lá no versículo 11. Versículo 11. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Irmãos, o leitor e leitores de João
que sofriam sob o domínio romano teriam ficado muito animadas com essas boas notícias. Se as futuras gerações de crentes pudessem superar a tribulação, eles também poderiam perseverar fielmente. Nós crentes de hoje também podemos nos alegrar porque a vitória final foi garantida por meio da obra de Cristo na cruz e porque nenhuma acusação de Satanás jamais será recebido contra nós. O versículo 12 começa com um incentivo para que aqueles que estão no céu se alegrem, mas termina como uma ai para aqueles que estão na terra, porque o diabo desceu antes até elas com grande fúria, sabendo que seu tempo está chegando ao fim. Nos versículos 13 a 17, vimos com mais detalhes o que foi mencionado no versículo 6. Satanás, irritado por ter sido expulso do céu e sabendo que seu tempo é curto, volta sua ira contra os judeus, aqueles que creem em Cristo, mas Deus providencia um lugar seguro para eles no deserto, onde Deus suprirá suas necessidades diante a grande tribulação. As palavras asas de grande águia são provavelmente uma metáfora da libertação usada em relação ao êxodo de Israel do Egito, Exército 19:4 diz: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, que vos trouxe a mim. Deus frustrará a tentativa de Satanás de destruir Israel com um dilúvio, abrindo uma fenda na terra que absorverá a água. Versículos 15 e 16. Embora, irmãos, isso possa se referir a um dilúvio literal, é mais provável que seja uma metáfora para os inimigos de Israel, cujos forças Deus frustrará. A terra, no versículo 16, também é provavelmente uma metáfora para uma libertação sobrenatural por parte de Deus. Em Êxodo capítulo 15, versículo 17, Moisés disse: a terra os engoliu, os egípcios no exército, quando na realidade foi o mar, ou mais precisamente a mão direita de Deus. Agora, versículo 17. Então irão-se tremendamente o dragão contra a mulher e bater para atacar o restante da sua descendência, os que obedeçam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Irmãos, agora, isso pode parecer uma contradição se Deus escondeu Israel crente no deserto. Mas não é, pois pode ser explicado desta forma. O restante de seus filhos que o diabo perseguia ferozmente são aqueles judeus que creem em Cristo e estão tentando chegar ao refúgio no deserto e ainda não chegaram lá ou estão presos onde estão. Algumas versões colocam a primeira parte do versículo 1 do capítulo 13 no versículo 17
do capítulo 12, ou como o versículo 18, que veremos no meu próximo sermão. Irmãos, nosso estudo do livro de Apocalipse não tem como objetivo apenas compreender o futuro, mas também nos encorajar a permanecer firmes diante das provocações e perseguições que podemos enfrentar, sabendo que os crentes durante a tribulação que enfrentam perseguições maiores do que nós permanecerão firmes. Tem também o objetivo de nos assegurar que a vitória final foi garantida por meio da morte e a ressurreição de nosso Cristo Jesus. Irmãos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por seu amor, sua misericórdia e sua graça. Pai, nós agradecemos por sua palavra é verdadeira, sua palavra é confiável, e Pai, na sua palavra você revela para nós todos os seus planos para nós. E no livro do Apocalipse, você revelou que para nós, que o pecado e o mal não escapar o punimento do Pai. Que você vai punir pecado e mal. Mas também, Pai, que você vai salvar e assegurar seus filhos através do seu poder poderoso, que você vai proteger seus filhos e de todos que creem no Jesus. Pai, nós agradecemos por sua palavra, seu aviso. Pai, nós pedimos que você ajude-nos, Pai, a continuar firme na fé, colocando toda a nossa fé e confiança na sua palavra, na morte e ressurreição do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Em nome dele nós oramos. Amém. O Senhor abençoe.